a prisão há um bom tempo deixou de ser uma barreira na vida das pessoas. E aí a gente percebe o seguinte, essas pessoas passam pela prisão várias vezes ao longo da sua vida. Eu conheço vários casos de pessoas que estão em regime de cumprimento de pena privativa de liberdade e que passaram, depois dos 18 anos, ficaram mais tempo dentro da prisão do que fora. Então a prisão já não é um lugar para onde a gente não quer ir. Passar pela prisão para boa parte dessa juventude é inclusive o que eles chamam de construir uma caminhada. Então, se hoje eu estou num posto mais subalterno do crime, eu tenho algumas ações que eu posso realizar e que eu vou ganhando reconhecimento. E ganhar reconhecimento é importante para todo mundo, né? Então, a forma de ganhar reconhecimento no crime é cometer algumas ações que estão baseadas em alguns princípios, né, de oposição mesmo ao Estado, sobretudo às forças policiais. E aí, para a prisão é um caminho, né? Um caminho é onde você, além de ganhar esse reconhecimento, você constrói relações. Eu pude vivenciar uma coisa que era muito curiosa para mim, eu pude vivenciar numa situação específica a forma como se dá o reconhecimento entre as pessoas dentro das prisões. Porque assim, a gente está falando de um Estado inteiro, né, articulado, né, não de uma forma, vamos dizer assim, organizado formalmente, né, mas de coletivos de presos que se organizam a partir de princípios que eles seguem. Né? E as pessoas não se conhecem. Né? Então, quando eu chego numa unidade prisional, eu acabei de ser preso, como é que eu vou ser reconhecido? Então, eu anuncio. Eu sou fulano de tal, meu padrinho é fulano de tal, eu caminho com tal e tal e tal, sou da quebrada tal. É a partir dessa rede de relacionamentos que você identifica qual que é o seu lugar. E a partir das ações que você desenvolve é que você vai construindo essa sua caminhada de respeito e de que os outros companheiros te olhem como alguém que você pode confiar que você tem firmeza, né? Então não é à toa também que os presos chamam as unidades prisionais de faculdades. Descreva uma situação, por exemplo, de um rapaz que foi um traficante internacional e que quando ele chega numa unidade prisional que ele sabia que era dominada pelo PCC, ele fala, aí eu não posso entrar. Né? E automaticamente o advogado dele então negocia com a Secretaria de Administração qual era a unidade prisional onde ele iria cumprir pena. Né? Porque ele sabia que ali ele ou teria de aderir, e ele era um traficante internacional que nunca tinha aderido especificamente a nenhum coletivo, nenhum comando internacional, nem nada, fazia negócios com vários cartéis, falou, se eu entrar aí, os caras vão querer me puxar, né? Então não vai entrar. E aí o advogado negocia com o Estado tal qualquer cadeia onde ele vai cumprir pena, né? Em outros casos, quando a trajetória criminal já é contrária, por exemplo, ao PCC, então existem unidades específicas para aprisionar essas pessoas, né? Os outros coletivos, ou as chamadas cadeias neutras, que supostamente não abrigam nenhum coletivo de preso. Né? E a gente tem aquilo que sempre foram, né, os párias da prisão, os presos por crimes sexuais. Então hoje a gente tem unidades específicas para abrigar, né, as pessoas que são presas por crimes sexuais. Agora, independente dessa divisão, né, que é sempre também muito complexa de descrever, existem situações em que as pessoas são levadas para unidades prisionais onde elas não deveriam estar. Né? A gente tem um caso bastante significativo na penitenciária de Serra Azul 2. A penitenciária de Serra Azul 2 é uma penitenciária que abriga crime sexual e durante um período ela foi utilizada como unidade de trânsito. Ou seja, presos que eram tirados de algumas unidades, principalmente da região oeste de São Paulo, passavam por ali para depois serem direcionados para outras unidades onde eles iam cumprir pena. Então eles ficavam na área que é chamada de seguro. Né? Nessa situação, acho que 3 ou 4 presos são levados para P2 de Serra Azul e esses 3 ou 4 presos estavam num processo de conflito com o PCC, eram membros do PCC que por situações específicas estavam em conflito com o PCC. E para novamente ganhar o respeito dentro do PCC, eles em uma noite promovem um motim, cortam algumas cabeças
e vão, então, no processo que eles chamam de tomar a cadeia. Então, nessas situações específicas, sempre a dúvida, né, sobre qual o motivo que levou o Estado a colocar aquele perfil de preso naquela unidade prisional, né? E aí a gente pode criar uma série de especulações, mas aí serão apenas especulações. Mas acontece casos também, por exemplo, de o preso que chega na unidade prisional e ele se identifica como sendo de uma quebrada X, mas na cela tem alguém que é daquela quebrada e fala, não te conheço não, irmão. Quem que é você? Né? E nesse caso, pede seguro na hora, porque se entrar ali, sua vida está complicada. Né? Então esses processos acontecem cotidianamente. Quem faz a gestão disso não é o Estado, são os presos. Claro que a gente vai dizer assim, bom, mas quem controla o fluxo, a entrada e saída dos presos nas unidades prisionais é o Estado, sim. Agora, quem administra hoje o cotidiano das unidades prisionais no seu interior é o crime. O convívio dentro da unidade prisional é um convívio tenso a todo momento. Existe um controle sobre o comportamento das pessoas que é exercido, vamos dizer, na cadeia do PCC, o PCC, todos estão no processo de controle sobre o comportamento de todos. Que é preciso, o tempo todo, que eu afirme para todos os meus companheiros, demais companheiros de raio, de cela, de unidade, que eu sigo aqueles preceitos que estão colocados. Né? Que eu sou um cara com quem você pode contar. E ao mesmo tempo eu preciso controlar, vigiar o comportamento de todos os outros para saber se ali no meio não tem nenhum cagueta que vai contar para a diretoria o que está acontecendo ali no raio, né? Então o convívio é o tempo todo esse convívio de tensão. Eu narro uma situação, por exemplo, em que numa unidade a gente tinha feito a seleção de presos que iriam dar aula nessa unidade. É uma unidade que a gente chama de X, de cruz, ela é um X, são 4 pavilhões habitacionais. Então, nessa unidade, cada preso teria de sair de um pavilhão, os 4 se reuniriam, porque diariamente eles teriam que estar numa espécie de uma sala dos professores para preparar as atividades didáticas e tal. Quando a gente fez o processo seletivo, os 4 presos fizeram um único pedido. Nós fomos selecionados, a gente só quer um compromisso da diretoria dessa unidade, que nós só saiamos dos raios, cheguemos à sala dos professores quando estivermos os 4 juntos. Ninguém vai subir sozinho. Aquilo para mim evidenciou o que ninguém quer sair sozinho do raio até a sala dos professores para não ser acusado de qualquer delação, de qualquer caguetagem. Ao mesmo tempo, eu não vou sozinho porque eu preciso olhar, preciso vigiar o que os outros 3 estão fazendo. Então, é isso que marca o convívio no dia a dia. Né? A divisão dos espaços, por exemplo, dentro da cela, é feita de acordo com a caminhada, com o tempo de unidade que você tem, né? Quem fica na cama mais alta, ou quem vai dormir na praia, que é no chão. E isso não é um convívio tranquilo, não é porque eu cheguei agora, então porque eu sou mais novo, tal, que, né, tô chegando agora, eu fico satisfeito em dormir na praia. Não, eu vou disputar também porque eu quero ascender. Essa disputa pelos lugares, né, pela posição do faxina, que é uma posição importante, porque é a posição que negocia, que comunica aquilo que acontece dentro do raio com a administração da unidade. Né? A divisão dos espaços, a divisão das tarefas, o tempo todo é um convívio de tensão. Em que medida eu falo que, embora seja um convívio de tensão permanente, isso faz parte da formação, porque isso faz parte da construção da carreira. Né? Eu sou reconhecido a partir do momento em que eu faço algum tipo de enfrentamento, que eu faço algumas ações, em que eu mostro para os meus colegas de crime que eu estou ali, vocês podem contar comigo. E aí passar pela prisão, se a minha finalidade é construir essa trajetória, passar pela prisão é só mais um dos lugares por onde eu vou passar. Né? Geralmente, o que acontece é assim, eu não passei pelo mundo do trabalho, isso é uma característica importante da população hoje. Na sua maioria, eles informam, né, como profissão ajudante geral, ou seja, tiveram algum tipo de ocupação, né, bem subalterna de trabalho, mas na sua grande maioria, essas pessoas passaram pela escola, passaram e não permaneceram na escola também. Né? Então, mais de 70%, 80% tem ensino fundamental incompleto, ou seja, significa que eles passaram pela escola. Só que a escola não é a instituição a qual eles dedicam a sua atenção e o seu valor. Né?
o valor, a dedicação está muito mais voltada mesmo para as relações que se estabelecem no mundo do crime. E aí a gente tem uma série de processos, né, que estão sendo descritos na literatura, que vão mostrar qual é a transição que a gente vai tendo ao longo das últimas décadas e por que isso hoje é uma dimensão bastante comum, né, de pertencimento dessas pessoas. Easily